Bom dia a você também que nos acompanha aí no blog do ITA, ou no Facebook, ou na mídia social. Hoje, segunda-feira, 4 de maio de 2020, eu quero tentar resumir para vocês aqui, tentar ser rápido, numa questão fundamental. Tá difícil hoje conversar, tá difícil hoje falar qualquer coisa, porque as pessoas apontam os dedos umas para as outras e as acusações não param e não se chega a uma conclusão eficiente num dos maiores problemas que enfrentamos mundialmente, que é o coronavírus. As mentiras dos políticos há décadas matam mais do que qualquer vírus. Isso mesmo, eu vou repetir. A mentira de políticos de décadas é capaz de matar muito mais do que qualquer vírus. E eu vou provar isso e você é que vai tirar a sua conclusão. Se nós pegarmos as últimas décadas de Fernando Henrique, de governos de Fernando Henrique, que é um sociólogo, governos de Lula e Dilma, nós temos aí já mais de 25 anos, os últimos 30 anos, 35 anos, o povo brasileiro vem sofrendo as agressões e mentiras de políticos e também aqueles que orbitam esse ambiente, sejam os seus deputados parceiros, seus senadores parceiros ou governadores. A prova disso está aí revelada exatamente pelo coronavírus. Foi o coronavírus que revelou esta questão fundamental, que é a fragilidade da saúde. Em todos os estados, ou na maioria desses estados, problemas seríssimos de atendimento. E aí eu pergunto, onde é que estão os discursos dos políticos que vêm sendo feitos há décadas? O primeiro lá atrás, o Fernando Henrique, que era para exatamente melhorar a economia. Depois vem Lula dizendo que vai resolver o problema do emprego e a fome da população. Depois vem Dilma, que mal e mal sabe formar uma frase direito. E agora um vírus inimigo, letal e contagioso revela as mentiras de décadas. Cadê os investimentos na saúde que já eram para ter acontecido há muito tempo? Onde é que estão esses investimentos? Cadê a saúde com estrutura eficiente para atender o cidadão? O maior medo do político é a sua própria palavra, a sua própria mentira. Não há condições de atender a população. Esse é o maior medo. O ciclo viral acontece, vários médicos em várias partes do Brasil têm explicado. Ele tem início, ele tem um pico, depois ele vai embora, qualquer vírus. Mas a população ficou com medo de ser dizimada, terminada em função do coronavírus. E o político, só medo. Medo que revelou e deixou estrategicamente mostrado a sua fragilidade nos discursos. Basta inaugurar um quarto de hospital, basta comprar uma máquina de qualquer setor da saúde e a inauguração, matérias de jornal, matérias de imprensa revelando que está tudo bem. Mentira, não está absolutamente nada bem. E agora o povo sofre. Nós vemos um Brasil onde as pessoas são agredidas, veja aí, acho que em Araraquara, né, a mulher foi agredida, levada, algemada, levada embora, outras pessoas agredidas, bandidos sendo soltos. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, que deflagram aí os maiores problemas, estados de entra e sai de pessoas e aeroportos, trazendo do exterior, indo e voltando e trazendo exatamente o vírus. Aquele que está aqui, não saiu daqui, não tem risco nenhum, ou não tem culpa nenhuma, não risco. Mas aquele que foi para fora do Brasil e voltou sem parar para passear, para trabalhar, para fazer negócios, é que deu início a esta pandemia. O governador de São Paulo esteve na China por várias vezes. Outros políticos estiveram rodando o mundo. E o sistema de saúde público agora revelado, descaradamente. Quem é o maior problema do Brasil? A mentira revelada. Agora é hora de união. Empresas, artistas, pessoas comuns se organizam na sociedade e o Brasil bate recorde na solidariedade. As doações de cestas básicas, as doações de máscara, de tudo quanto é tipo. Políticos aproveitando essa oportunidade, porque daqui a pouco tem eleição, para dizer que é uma pessoa que ajuda o próximo, que a esquerda dá, a direita não precisa saber, ou vice-versa, é bíblico. Então nós vemos aí revelado exatamente a faceta do Brasil, a faceta política. Políticos mentirosos foram investidos em estádios de futebol, milhões e milhões, centenas de milhões de dólares saindo, de reais, saindo pelo BNDES, empresários envolvidos com políticos, políticos com dinheiro na cueca e no bolso, e o povo pagando absolutamente tudo isso. E agora, quando nós vemos algumas pessoas, vereadores em vários estados e cidades, dizendo que vai fazer a doação de salário
passam vergonha. É redução de custo da máquina pública. Ninguém aguenta mais manter o luxo do político no Brasil. Eu venho dizendo há décadas. No Brasil, o político está no luxo e o povo está no lixo. Quais são os dados? O coronavírus revela isso. Você vê todos os dias os números de infectados, os números de mortes. Você vê também, e não é muito mostrado, aqueles que são descartados e aqueles que se recuperam. Já há possibilidade do uso da hidroxicloroquina, azitromicina ou coagulantes, mas a imprensa bate firme no terror e você sofre. E cada vez mais fica demonstrado para todo o país a fragilidade no sistema de saúde e o medo do político. Em hospitais e UTIs superlotadas, não há capacidade para atender a população. E não houve capacidade nos últimos 30 anos de nenhum político, de qualquer partido, de direita, de esquerda, de centro. Isso está chato de fazer, você não pode falar nada. É de direita, é de esquerda, é de centro. Não houve investimento suficiente para salvar a vida do cidadão, porque o povo já vem morrendo nas filas dos hospitais, das santas casas, unidades básicas de saúde, sem atendimento e sem remédio. Esta é a grande verdade. A mentira dos políticos mata mais do que qualquer vírus. E agora nós temos uma missão: encontrar um caminho e se salvar dessa sujeira, desse descaso que o político sempre deixou. O político está no luxo, com altos salários, condomínios fechados. O executivo, o legislativo e o judiciário estão todos vivendo bem, a bancarrota, com dinheiro sobrando. E o povo produzindo para o Brasil e construindo o Brasil, que os dados mostram ser forte, ser pujante em vários setores. Aquele que mais produz é a maior vítima do sistema. Aquele que não produz nada, que é o político, é o maior culpado desta fragilidade no sistema público de saúde. Curta, compartilhe, acompanhe a nossa mídia social, o rádio, e veja se essa linha de raciocínio está errada. Sempre ao lado do povo nós defendemos o que é justo para cada cidadão.